fios metálicos, óculos coloridos, calça de cintura baixa e uma ideia de futuro que hoje em dia é ultrapassado, por que a geração Z é obcecada pelos anos 2000? Hype o vídeo aí, por favor. Vai me ajudar bastante. Valeu. Basicamente aquela ideia de futuro que nunca aconteceu, tá ligado? Por exemplo, no passado, nos anos 2000, as coisas suavam pro futuro como se fossem paradas super avançadas. Como se hoje a gente fosse estar conversando por biocinese, jogando bola na lua, andando de nave espacial. Cachorros seriam de metal e falariam que a verdadeira guerra civil contra robóticos estaria aí. Sendo que no fim das contas, honestamente, a gente teve que se contentar aí com geração de imagem por inteligência artificial. Aquele futuro que soa com esse tipo de cheiro, como se essa imagem aqui tivesse um cheiro, ou essa trilha sonora fosse tocar no mundo. Coisas metálicas, o típico futuro como se fosse um comercial da Nokia. Com palavras. Um só. E aí, mãe? Ou aquelas capas de revista com japonesas bonitas e arrumadas numa vibe bem tecnológico, tudo tecnológico, prata, aquele episódio do Bob Esponja que eles vão pro futuro e o mundo é prateado, é de metal, tá ligado? Poxa vida. Impossível. Ele tá mentindo. A falsa nostalgia. Uma parada que tá se tornando muito comum na geração Z, que não é nem mais, a gente nem tá mais na geração Z, mas as pessoas ficam usando esse termo e eu, provavelmente, vou ficar usando durante esse vídeo. Uma parada que tá se tornando muito comum da geração Z é a falsa nostalgia de coisas que elas nem viveram. Porque, por exemplo, boa parte da geração, incluindo eu, tava bem longe de ser crescida ali na virada do milênio, ou não tinha nem nascido. Mas mesmo assim se apegam a uma ideia, a uma estética, a uma tendência de coisas que elas não viveram. E isso se aplica numa porrada de época. Gente aí que fica romantizando os anos 80, 90, os anos 2000 e agora até os anos de 2010 ali, porque já faz muito tempo. Já é mais do que suficiente pra rapaziada tá tendo nostalgia aí dessa época. Tanto que milhares de canais hoje em dia são baseados nessa nostalgia. Falar de coisas que aconteceram no passado, tanto do século passado quanto da década passada. Mas a pergunta é por quê? Por que a geração Z especificamente se apega muito a essa estética do Y2K, da época da virada do milênio e das tendências dos anos 2000? Basicamente essa romantização pelo futuro que não aconteceu. A ideia de você pensar nesse futuro que seria hoje em dia, no caso, ela é muito inspiradora. Não vou negar, ela é inspiradora pra caralho. Você olha pra isso aqui e você fala, caralho, que bagulho gostosinho, que bagulho da hora. Dá um fios massa, tá ligado? Pelo menos pra mim, tá ligado? Talvez pra você não, mas pelo menos pra mim passa essa sensação boa. Eu acho que tá próximo daquela sensação de tempos mais simples. Tempos mais simples porque ou você era muito criança ou você não tava nem nascido. Então são de fato tempos mais simples. Mas é inspirador você, por exemplo, pensar que o futuro a gente estaria navegando em pranchas voadoras sem nem passar pela sua cabeça que, por exemplo, o futuro seria desgraças climáticas, problemas políticos cada dia pior do que o dia anterior. E, né, a pandemia que a gente passou aí, que pra muitas pessoas é uma sensação bem coletiva, é aquela sensação de anos perdidos. De 2020 pra cá, você deve estar chapando muito se você tem essa sensação de que realmente se passaram meia década. Dos seus primeiros 2 semanas sem aula até hoje, se passaram meia década. E é um colapso geral das pessoas entrarem no consenso de que foram 5 anos que se passaram num piscar de olhos. Culpa da pandemia, que te roubou aí uns 2 anos e meio da sua vida, assim ó. Então pensar nesse futuro, ele é brilhante pra caralho. Só que ele não se aplica hoje em dia. Ele não é isso aí. É decepcionante, mas essa é a realidade. E particularmente essa culpa de nostalgia falsa vem basicamente de como o mundo digital é hoje em dia. A exploração e compartilhamento de informação hoje em dia é muito simultânea. Cada dia mais se aparece criador de conteúdo, influencer, que fica falando sobre coisas do passado. Então é doido pensar que essa sua nostalgia é uma nostalgia impressionante.
Não sei se você pega a minha ideia, mas como a gente tem um acesso hoje em dia da informação na palma da nossa mão, é muito fácil você ver coisas daquela época. É só você pegar o seu teclado, o seu celular e lançar aí, tá ligado? Com imagens de VHS e pau. Você vai ver aleatoriamente uma gravação antiga de família num aniversário de uma criança. Você vai bater o olho pra aquilo lá e falar, caralho, nossa, que sensação específica. É uma mistura de parece que eu vivi isso, mas não vivi. Tenho a sensação de estar ali, mas não tô. Muito louco isso, porque é uma nostalgia emprestada. Fora que cada vez mais tá se tornando comum aí influencers do TikTok, do YouTube, se moldarem visualmente mesmo como naquela época. Pessoas reciclando um estilo visual e misturando com um pouco do hoje em dia. Tá entendendo? Constantemente as pessoas estão te emprestando uma sensação de algo que você não viveu. Assistir filmes, as trilhas sonoras, icônicos filmes antigos que se tornaram tão famosos que foram filmes da época dos seus pais ou da época dos seus avós. Mas filmes que se tornaram clássicos, tem aquela trilha sonora marcante. Viu? Muitos dessas trilhas sonoras que são filmes que você nem assistiu, mas você já viu essa trilha sonora passando em algum lugar. Quando você ouve tal música, por exemplo, lá essa ou essa ou essa, são músicas que você já viu por aí, mas você talvez não tenha nem visto o filme. Só que elas são antigas. E você sabe disso, você sabe que isso é antigo. E você sabendo disso, que elas são músicas antigas, você pega essa nostalgia que você nem tem. É muito louco essa porra. Continuando essa neurose dos filmes, aquela sensação esquisita. Você assistiu um filme e aí a vinheta do filme é, sei lá, a Paramount passando, ou aquela mulher da Columbine, a 20th Century, a Warner. Porra da vinheta do Super Cine. Tá entendendo? Nostalgia roubada, mano. Quanta gente tá vendo esse vídeo e não era nasceu numa época que televisão já era ultrapassado. Tá aí com uns 12 anos na cara e com certeza não tava acordado na hora que o Super Cine passava quando era mais novo. Mas aí você olha, te dá aquela sensação de nostalgia. Essa sensação é culpa do mito. Não do mito, né? Mas de um mito. O mito dos tempos simples, como eu disse. Como se fosse uma época mais livre, mais leve. Soasse como um tipo de liberdade. As pessoas tinham mais liberdade. Mesmo que isso seja falso, não é real. Se você perguntar pra sua mãe, talvez a sua mãe até fale, concorde. Se ela for um pouco mais mente aberta, ela até fale, não, antigamente os tempos eram um pouco mais simples. Principalmente porque você aí na casa dos 18, 19, já destruiu o teu psicológico, porque você tá numa época que não dá pra você pensar em futuro. Então quando você olha pra esse passado, parece que as pessoas não tinham depressão, não tinha ansiedade, não tinha problemas psicológicos e não tinha a pressão pra ser alguém e fazer coisa. Parecia tudo muito leve, mesmo que não era. Você perguntar pros seus pais, é o que eu vou falar, eles talvez até concorde que, não, era um pouco mais simples de sobreviver. Não dava pra viver, mas era um pouco mais simples de sobreviver do que hoje em dia. Mas nós era tudo fudido da cabeça igual, só que não parecia. Esse é o louco. E nossa geração já cultua a ideia da depressão e dos problemas psicológicos. Cada vez mais molequinho de 8 anos aí se pagando de depressivo. Moleque, tua preocupação é fazer tua mãe emprestar o cartão de crédito pra tu botar um Robux na tua conta. Mas esse pivetinho dos 8 anos de idade já tá no mundo onde ele fraga da cultura da depressão. Porque nós é a geração quebrada da cabeça. O cara nasce vendo os primozinhos mais velhos falando que é triste. Que é muito diferente daquela época, porque literalmente o estereótipo do cara tristinho e depressivozinho era o emo, né? Nos anos 2000. Tristinho, depressivo é emo. É uma mumu, é o emumu. Mas hoje em dia não. Hoje em dia o doente da cabeça tá nesse cara, tá nesse aqui também, tá nesse aqui. Não tem mais o estereótipo do cara tristinho. Todo mundo é fudido da cabeça. Então, fragou, é daí que vem essa sensação de nostalgia e admiração pelos anos 2000, porque parece que foi o último momento na Terra de que em algum ponto ali existia um lugar sem depressão. Pô, eu que tô falando isso aqui não, eu só tô pegando de referência que eu fico já vendo aí na internet, você vai concordar comigo. Você já ouviu a porra do termo, a frase, alguém falando não existe depressão ouvindo Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, o grupo mais anos 2000 que existiu. Não existe depressão ouvindo Eurodance Music. Não existe depressão ouvindo Sabrina Carpenter.
Porque parece que não tinha mesmo, parece que o mundo é perfeito, porra! Pensa que você vai ter essa noia, por exemplo, ouvindo as antigas de funk. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói. Esse, por exemplo, vai de várias paradas. O funk nunca foi um problema pra mim, eu sempre curti funk. Mas, tipo, um exemplo muito claro que se aplica a isso é sertanejo. Eu odeio sertanejo. Mas tem umas, literalmente, ela só entra na minha cabeça porque é antiga e é nostálgica. Estou à beira da loucura. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Não sei dizer o que mudou. Não consuma as novas, não consuma as que foi de pouco tempo atrás e não consuma várias dessa época mesmo. Mas as mais famosas, antigas, me dá nostalgia. E aí eu passo a gostar. Tá louco, tá entendendo? Muito estranho. Claro que não é só criador de conteúdo que tá revivendo muito essas paradas e falando e fazendo. Vista-se comigo na estética sei lá o que. Ou fazendo vídeos como esse, falando de cultura do passado. Isso é uma parada que cada vez mais tá se tornando muito comum em artistas em geral, né? Para os artistas novos que se jogam aí, se tornam pop, explode no mundo. Em algum momento esse cara ou essa mina vai fazer uma referência à época que, por exemplo, ela era criança ou ela era mais nova. E aí, como você gosta desse artista novo e ela é mais velha que você e faz uma referência à época de infância dela, você consequentemente pega essa parada, essa admiração da pessoa que você admira. Por causa dessa sensação, como eu disse, de épocas mais simples. Não importa como o mundo esteja fudido, na merda, desgraçado, a pessoa vai olhar pro passado e achar que isso era tempos mais simples. É uma parada natural. O molequinho que tá nascendo aqui hoje, ou nasceu há uns 5 anos atrás, daqui uns 15, 20 anos, vai olhar pra hoje em dia, ou daqui 1, 2, 3 anos, e vai achar que eram tempos muito simples. Porque esse cara vai estar na merda. Esse cara vai estar num limbo, num poço. Mesmo que nem esteja. Cara, isso que eu tô falando do jeito que eu gosto de falar. No informalzão mesmo, pra entrar na cabeça dos vocês engolir essa porra. Mas eu poderia vindo com um papo mó serinho. E performate, didático, pra professora apresentar na sala de aula, numa aula de sociologia. Mas eu quero que se foda. Então eu não vou vir aqui pra falar aquele papo chato. Mas que acho que vale pontuar um pouco aqui nas entrelinhas do vídeo, né? Que também tem toda uma parada que tá sendo revivido. Que é uma ideia dos anos 2000. Era aquela toxicidade, a beleza estruturada. Mas que hoje em dia tá se tornando muito comum. De novo, tem que ter um padrão de beleza. Que era uma parada muito forte ali nos anos 2000. Aquela ideia de que o homem tem que estar na academia, porra. O homem tem que malhar, tem que estar gostoso, tem que estar sarado, tanquinho. A mina tem que estar magra, a mina tem que estar com a cintura... Mano, nossa, curva, um S do Senna. Tem que estar a própria pista de Interlagos. Barriguinha lisa. Narizinho empinado, plasticazinha. Menos que isso, rapaziada. Homens aí, não vai nem aceitando. Que era uma parada muito comum nos anos 2000. Esse implante injetando na cabeça das pessoas o que elas têm que ser pra ser atraentes, bonitas. Isso, vou tocar com o do TikTok. Só que tá constantemente aí implantando a ideia de o que tem que ser pra si. Reflexo disso, meninada aí menos de 18 botando silicone no peito. Caralho, cada vez mais essa parada tá ficando comum. Tá vendo aí, criador de conteúdo? Ô, Ítalo! Nós vai te caçar, hein, cuzão? 17, 16. Indo na cirurgia mesmo, indo na agulhada. Poucas ideias. É lipo, é os peitão, é a hipersexualização, a fast fashion. O tempo todo tem que estar mudando, pá, inovando. Não pode ficar na mesma parada o tempo todo. Era a cultura, velho. Era a cultura dos anos 2000. 2000 era isso aí. Não é à toa que canais como aquele canal 90 existe. É puramente pra ter fanservice dos mais velhos. Ou de você, moleque, que hypa em ver bagulho antigo dos anos 90 e essas noias. Tanto quanto existe o canal 90, existe, por exemplo, hoje em dia o Bruno Hatak, nosso amigão Bruno, que é uma fábrica do amor dos anos 2000. Tá o tempo todo falando ali da cultura dos jogos antigos, das interfaces e dos aplicativos, dos memes.
Pegou a ideia? Recentemente aí o Kaique, né? O Kaique, do canal Kaique Flair, fez um vídeo relembrando aquela cultura antiga de aberturas nos vídeos, né? As intros. É óbvio que você vai se contaminar por uma falsa nostalgia, porque parece que tá o tempo todo mundo falando de nostalgia, mano. Em algum momento, algum cara vai vir falar de nostalgia. Só o canal Nostalgia que parou, né? Ele foi pra uma outra nóia, ele foi pra uma outra brisa. Nostalgia não vivida, nostalgia emprestada, nostalgia indireta, todas essas paradas. E na moda tá cada vez mais isso aí sendo jogado na sua cara mesmo. Bom, né, o tempo tá passando, os velhos estão morrendo, meio que as pessoas que cuidam de empresas e principalmente de marketing, né, são uma rapaziada nova, né, hoje em dia. Cada empresa da minha idade sabe dialogar com humanos de 10, 12, 13 anos de idade. Não é mais o cara de 30 da geração passada que não entende nada de internet, tá mexendo com marketing. E aí isso se aplica pra caralho na moda. Você vai no shopping hoje em dia, quem bota aquelas roupas lá no estoque do X, do Y departamento que você entra, já não é mais uns tiozão. É um mano que provavelmente deve ter uns 10, uns 5 anos mais velho que você. Sabe dialogar com você. Por que eu já vi vários videozinhos aí de mano na internet falando, nossa, a Renner tá com umas peças da hora, né? Que estranho, que esquisito. É porque não é um tiozão botando aquilo lá. E aí ele instaura a parada que ele viveu. Como ele é um pouco mais velho que você, ele pegou os anos 2000. E aí ele pega isso da época dele e traz pra colocar no dia a dia hoje. E você, consequentemente, meio inconsciente, seu cérebro vê aquilo e fala, olha, eu vivi isso. Mas eu não vivi. Vivi, por exemplo, cultura. Eu tinha uns 10 anos, tava no 4º ano, 5º, sei lá, do ensino fundamental, não lembro. Época do Carrossel. E eu assisti pra caralho. Eu fui vidrado em Carrossel. Eu vi de início ao fim. E eu achei aquilo na época que saía diariamente os episódios. Porque ainda era uma época que a internet não era pra todo mundo e televisão era a fita. Era o bagulho ainda. Se passou 13 anos. 13. E aí eles transformaram isso em... tá no YouTube, por exemplo. E agora minha irmã assiste. Pra caralho, e ela tá assistindo agora. Eu tanto que eu tô falando isso aqui não tava no meu roteiro pra falar. Eu tô falando isso aqui agora porque tô ouvindo na televisão passando. Eu só tô improvisando porque eu tô falando aqui agora. Tá entendendo como recicla? E aí a minha irmã, ela vai ter nostalgia de Carrossel. De uma época que quando passava Carrossel, eu era um pedaço de feto em casa. Uma neurose, né? Espero que eu tenha te explicado mais ou menos aí o porquê da geração Z ser obcecada pelo passado. Não é uma fita específica da geração Z. A parada é que a obsessão da geração Z é os anos 2000. Porque quem implanta tendências e influências na sua cabeça são as pessoas que viveram os anos 2000. Dá like no vídeo, se inscreve e hypa. É nóis, até o próximo vídeo. Valeu!